Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal aqui com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Para você assistir aqui tudo compiladinho, não precisa acompanhar noticiário nenhum ao longo da semana, você vem aqui no domingão, assiste e tá resolvido o seu problema. Bom, vocês devem ter percebido que eu ainda estou viajando, é o último episódio aqui feito de Paris e o último episódio em má qualidade, né? A partir daqui a gente volta pro estúdio e aí fica tudo bonitinho de novo, áudio, aquela coisa toda. É porque o Giro da Bolsa é um programa que acontece toda semana e eu não deixo vocês na mão mesmo, então é algo que eu sempre faço quando eu tô viajando também, para não deixar vocês esperando. Eu espero que o vídeo tenha saído aí a tempo do almoço de vocês, apesar de que eu acho que não vai sair, mas se não saiu, comenta aí se saiu ou não saiu, eu sei que vocês sempre reclamam, né? Antes de mais nada, quem é sardinha raiz, já deixa aquele like na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom, e se você não é um sardinha raiz ainda, bom, não precisa deixar o like, você vai deixar se o vídeo te agregar alguma coisa. Nessa semana a gente teve a divulgação do IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede ali exatamente a inflação. IPCA nada mais é do que o nome do mercado financeiro para inflação, né? E a inflação bateu aí 1,06% em abril, o maior para o mês desde 1996. A gente tem visto aí uma deterioração, né, do poder de compra do brasileiro, uma deterioração pesada. Raul, essa deterioração do poder de compra é só no Brasil? Não, ela é no mundo inteiro. O Brasil está bem relacionado aos outros países? Não, também. Então, a deterioração não é só brasileira, só que a gente está muito, muito mal com relação a isso. Ela tem uma escala global, aqui, por exemplo, a gente tem um poder de compra deles reduzido também aqui em Paris, eles estão reclamando para todo lado que os preços aumentaram e tudo. A nossa inflação está acima até mesmo dos países próximos da gente, que tem ali, costuma ter uma economia mais parecida com a nossa, né? Mesmo se você não comparar com a Europa, claro que é um pouco fora da curva para o Brasil, porque os caras aqui já estão em outro patamar. Mesmo se a gente comparar com os países iguais ao nosso, né, a gente ainda tem ali essa relação. Nesse ano, a inflação já está em 4,29%, né, a gente está ainda no mês 5, então é uma inflação que está muito alta mesmo. E na semana passada, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ali tinha revista a previsão da inflação, elevando a expectativa aí para 7,3%. No cenário internacional, os mercados continuam extremamente voláteis aí, de olho na política monetária dos Estados Unidos, que também está tentando conter a inflação ali. E a guerra na Ucrânia segue pressionando aí o preço das commodities, principalmente do petróleo. Com isso, o Brasil tem mais problema ainda, porque boa parte do transporte e da logística feita dentro do Brasil é utilizando o diesel como matriz ali. Além disso, as máquinas agrícolas e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Na semana passada, a Rússia ameaçou fazer mais cortes na quantidade de gás que o país envia para a Europa, e a União Europeia propôs um embargo total ao petróleo russo, embora a medida extrema ainda não seja consenso no bloco, até porque nem sei se a Europa consegue de fato fazer isso, sendo bem honesto. Isso fez o preço do barril de petróleo subir novamente essa semana, fechando a sexta-feira em $111. Na China, o cenário continua bastante instável, com cidades totalmente fechadas por causa do coronavírus. Dentro do programa Covid-0, é esse o nome mesmo, o governo chinês decidiu impor limites para a saída dos cidadãos chineses para outros países, evitando, né, que eles voltem trazendo um Covid novo ali. Eles estão com um problema grave lá, espero que eles lacrem o país para sair mesmo, porque a gente precisa evitar essa nova onda aí, porque a gente já está muito mais tranquilo aqui, tanto na Europa, né, nem está usando máscara, quanto no Brasil também não. A ideia é permitir apenas viagens consideradas essenciais. Para quem, inclusive, pensa em viajar aí para fora do país, como é que tá? Cara, eu tomei as 2 vacinas, né, da Pfizer ali, porque estava escrito que era obrigatório, mas quando eu entrei aqui, quando eu fui entrar aqui, cara, não pediram documento absolutamente nenhum na entrada de Paris. Queria deixar essa informação para vocês aí. Eu já tinha as vacinas, mas não pediram nada. E voltando a falar do Brasil aí, o mercado financeiro ganhou um novo instrumento de renda fixa, né, o CR, o Certificado de Recebíveis. A nova opção para investidores é similar aos crises CRAS aí, mas não se limitam aí ao ramo agrícola ou imobiliário, ou seja, empresas de qualquer setor vão poder emitir um certificado de recebíveis, parecido com a debênture, com CRI e com CRA, com a diferença de que esse novo título vai ter a incidência do imposto de renda da mesma forma que o CDB. Ou seja, tem um risco maior, por ser associado a uma empresa e não a um banco, né? Não tem proteção do FGC, e além disso, ainda não tem também a isenção do imposto de renda. Empresas podem emitir, mas é aquela. O CR foi criado pela medida provisória 1103 de 2022, publicado no dia 16 de março. A MP flexibilizou as regras para securitizadoras responsáveis pela emissão de CRIs e CRAs, e agora também dos CRs. Outra coisa que aconteceu também foi que a criptomoeda, né, a Luna, que é uma criptomoeda ali que tem o objetivo de criar várias stablecoins e tal, acabou entrando em colapso
nessa semana, saindo de $60 aí para praticamente zero em 3 dias. Então, teve várias pessoas que negociavam essa Terra Luna ali, né, que era um sistema que você trocava. Cara, é muito complexo explicar aqui, acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem um vídeo só sobre Luna e por que isso aconteceu, eu trago aqui. É uma coisa interessante para quem investe no mercado de cripto aí. Mas vamos aqui falar do que interessa. Vamos falar na nossa queridinha, né, da Bolsa de Valores. O índice Bovespa aí abriu a semana em 105.109 pontos, caiu na segunda e na terça, engatou na sequência 3 pregões de alta e fechou a semana com ganho de 1,73% aí, a 106.924,18 pontos aí, uma alta de 1,73% na semana. O dólar começou a semana aí sendo cotado a R$ 5,08 e terminou a sexta-feira com leve queda de 0,5%, valendo R$ 5,06. Sempre que o Bovespa sobe, o dólar acaba caindo um pouquinho. E a gente tem aí a continuação da liberação dos resultados do primeiro trimestre de 2022, que continua a todo vapor. Só nessa semana tivemos a divulgação de mais de 100 empresas da Bolsa de Valores que divulgaram seus resultados. A gente vai começar aqui pelas principais, não vamos falar todas, é claro. Se tem alguma que você quer que a gente fale, que a gente não trouxe um resultado com um comentário, alguma coisa, cara, traz aqui, comenta o nome dela que a gente acaba trazendo, tá bom? Então, o Banco do Brasil, BBAS3 aí, o maior banco público do Brasil, com 77 milhões de clientes, né, divulgou na quarta-feira os resultados dele no primeiro trimestre. A gente tem alguns destaques muito breves aqui. Então, a receita da prestação de serviço foi de 7,5 bilhões no primeiro trimestre, foi 9,4% maior que os 6,8 bilhões do primeiro trimestre de 2021. Mandou bem, comparação ano a ano. A margem financeira bruta aí, que mede o resultado das operações que rendem juros, foi de 15,3 bilhões de reais, frente aos 14,5 bilhões do primeiro trimestre de 2021. Já as despesas administrativas aumentaram aí 6% na base anual, fechando em 8,2 bilhões de reais. Com isso, o lucro ajustado do primeiro trimestre de 2022 foi de incríveis aí 6,6 bilhões de reais, 35% de alta na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que foi de 4,9 bilhões. Esse resultado é muito bom, principalmente considerando que todo mundo que comprou o Banco do Brasil comprou extremamente barato. A galera comprou tudo aqui agora, nesses últimos meses, o banco estava extremamente descontado, a gente fez vários vídeos falando sobre isso, então quem entrou pegou realmente o maior lucro da história para esse período do Banco do Brasil e ficou bem acima da previsão dos analistas aí que projetavam 5,3 bilhões de lucro. A carteira de crédito do Banco do Brasil chegou aos 883 bilhões de reais, 16% acima do registrado um ano antes. Assim, o Banco do Brasil anunciou que vai pagar 1,9 bilhão de reais em dividendos no dia 31 de maio. Vão ser pagos, então, 15 centavos na forma de dividendos e 51 centavos como juros sobre capital próprio, para quem tiver ações compradas até o próximo dia 23. Não é exatamente 15 centavos, 0,1553 e 0,5177, tá bom? A ação fechou a semana, depois dessa notícia espetacular, com 5,21% de crescimento a R$ 35,11. E teve gente que comprou o Banco do Brasil há pouquíssimo tempo atrás por preços, cara, 22, 25, 24, cara, compraram muito bem, porque o Banco do Brasil realmente, eu não invisto em estatais, mas realmente era previsível que estava barato, como eu falei para vocês várias vezes, em vários vídeos aqui, quem pegou, pegou, quem não pegou ainda pega, ainda que tá negociado abaixo do valor patrimonial, mas não mais do jeito que tava, né? Então, BB Seguridade, BBSE3, essa faz parte da minha carteira, já expliquei para vocês o motivo, né? Tem um vídeo aqui só explicando isso. Ela, apesar de ser uma empresa estatal, ela é de controle privado. Então, o Banco do Brasil é dono da BB Seguridade, ele atua somente no ramo de seguros, né? Previdência aberta, títulos de capitalização e planos odontológicos. O faturamento dela foi de 1,18 bilhão, que representa um aumento de 21% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 971 milhões. As despesas gerais e administrativas foram de 3,1 milhões de reais, com aumento de 182%, frente ao total aí de 1,1 milhão registrados no primeiro trimestre de 2021. O resultado financeiro foi de 3,6 milhões, uma queda de 61% na comparação ano contra ano. Dessa forma, o Banco do Brasil Seguridade registrou um lucro líquido de 1,17 bilhão nos 3 primeiros meses. O número representa 20,7% de alta frente ao primeiro trimestre de 2021, que tinha sido de 977 milhões. O setor de previdência captou 21% a mais que o ano anterior e atingiu 13 bilhões, a melhor marca histórica para um trimestre da empresa. Muito bom aí. No total, os ativos do BB Seguridade aumentaram quase 18%, superando 8,45 bilhões de reais, fechando aí a semana com 3,78% de alta a R$ 25,78. Então, o Banco Itaú, né, continuando aí falando dos bancões, o Banco Itaú, o maior banco privado do Brasil, divulgou os resultados dele na segunda-feira. O Itaú somou um produto bancário total de 33 bilhões no primeiro trimestre, com um aumento de 11% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 30 bilhões. A margem financeira gerencial foi de 21 bilhões de reais, representa um aumento de 13% na base anual, 18,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Já o ROI, retorno recorrente sobre patrimônio líquido anualizado, foi de 20,4%, um aumento de 1,9 ponto percentual no primeiro trimestre de 2021. Como resultado, o Itaú teve um lucro líquido recorrente de 7,3 bilhões
bilhões no primeiro trimestre, alta de 15% na comparação com o mesmo período de 2021. Os números bateram com as projeções dos analistas consultados aí por várias empresas, a gente acabou chegando num número próximo mesmo, né? No primeiro trimestre desse ano, a carteira de crédito do Itaú cresceu 13,9% na base anual e o banco digital, o IT, ganhou 2 milhões de novos usuários, chegando a 16,7 milhões de clientes. Para quem pensava que os bancões estavam mortos, eis aqui, né, a prova de que eles não morreram. 4,38% de alta, chulapada na semana, fechando a R$ 24,78. Itaúsa aí, todo mundo que tem já sabe o que esperar agora. Então aqui, a gente tem uma lista de várias empresas que estão na nossa carteira, na verdade Itaú está indiretamente por meio da Itaúsa, mas é uma lista de BB Seguridade, Itaú e B3, agora B3SA3 também está na carteira do canal. E a B3, a empresa responsável pela nossa queridíssima Bolsa de Valores, aqui estamos agora fazendo propaganda para quem? Para a B3, porque toda vez que entra investidor novo na Bolsa, ela ganha dinheiro, sendo uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo, também divulgou os resultados dela do primeiro trimestre. Lindona, receita líquida de 2,2 bilhões no período, com queda de 4,7% na comparação com os 3 primeiros meses de 2021, quando a receita total foi de 2,4 bilhões de reais. As despesas totalizaram 856 milhões no trimestre, isso representa um aumento de quase 30% na comparação com o ano anterior, de 661 milhões. O EBITDA recorrente, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, caiu 11%, fechando em 1,7 bilhão. Com isso, a margem EBITDA também caiu de 83% para 75%. Assim, a B3 teve um lucro líquido recorrente de 1,24 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022. O número é 7% inferior ao 1,33 bilhão registrado no primeiro trimestre de 2021. Já o resultado financeiro aí fechou o mês de março positivo em 229 milhões, revertendo o prejuízo financeiro de 43 milhões na base anual. A B3 fechou o trimestre então com endividamento bruto de 13,5 bilhões de reais. Foi um resultado meio fofo, né? Não foi bom não esse resultado aí. Uma queda de 1,88% para a B3 na semana, fechando a R$ 11,47. Então, a JBSS3, né, a líder global de alimentos à base de proteína, presente em mais de 20 países. Sim, a JBS é a maior exportadora de carne e alimentos processados de base animal aí do planeta. A empresa aí tem 70 anos, 250 mil funcionários e é dona de marcas como Friboi, Seara e Duriana, da margarina. Aquilo ali é horrível, faz um mal pra saúde esse negócio. Coma manteiga se você puder, tá? Margarina entope as veias, tudo, rebenta com você tudo. Margarina não é legal não. Aquilo ali, nem mosquito senta naquilo, perigosíssimo. Ninguém sabe o que é aquilo. Então o resultado trimestral foi divulgado na quarta-feira e traz os seguintes destaques. Receita líquida somou 91 bilhões de reais entre janeiro e março, com alta de 21% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 75 bilhões. O EBITDA ajustado totalizou 10 bilhões de reais, um aumento de 46% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 6,8 bilhão. A margem EBITDA subiu 2 pontos percentuais, fechando em 11,1%. Como resultado, a JBS reportou um lucro líquido de 5,1 bilhões no primeiro trimestre, o que representa um aumento de 151% em relação ao mesmo período de 2021, de 2 bilhões de reais. A empresa vai distribuir aí 2,2 bilhões de reais em dividendos intermediários, o equivalente aí a R$1 por ação. O pagamento vai ser feito no dia 24 de maio para quem tiver comprado as ações até segunda-feira, dia 16. O resultado, então, foi de 4,41% de alta também na JBSS3, fechando a R$ 36,95. Chegou a hora dela, daquela delicinha, Via 3, né? A famosa Via, antes chamada de Via Varejo, divulgou os resultados dela do primeiro trimestre. A empresa criada a partir da junção das Casas Bahias com Ponto Frio, que agora é só Bahia e ponto, mentira, a Casas Bahia continua sendo Casas Bahia ainda. Atua no comércio varejista e a Via Varejo agora é só Via, né? Então só falta Casas, virar só Casas ou só Bahia. O setor é um dos que mais caíram na bolsa nos últimos meses, muito em função desse aumento na nossa curva de juros, muito em função da desaceleração da economia no país. Assim, a gente tem um cenário completamente pessimista para essas empresas e ainda tem mais concorrência em todos os setores. Então, é um cenário muito ruim que a gente tem para as varejistas, todas elas estão sangrando, né? A receita líquida foi de 7,4 bilhões entre janeiro e março, se apresenta uma queda de 2% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 7,5 bilhões. Já as despesas gerais e administrativas cresceram 15,8% no trimestre. O EBITDA ajustado somou 758 milhões de reais, com alta de 29% frente ao primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA ficou em 10,2% no período, aumento de 2,5 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 7,7%. Como resultado, a Via contabilizou um lucro líquido de apenas 18 milhões no primeiro trimestre, uma redução de 38% de um trimestre para o outro. Cara, foi muito
muito baixo mesmo esse lucro. Isso aqui é lucrinho de empresa de beira de esquina. Já na base anual, a queda foi bem mais forte. A empresa lucrou 90% a menos do que no primeiro trimestre de 2021, de 180 milhões de reais que ela tinha lucrado. 2,96% de alta na semana. E aí você vai se perguntar, Raul, por que um resultado tão ruim, né? Tão aquém do esperado? A grande questão aqui é que a Via Varejo, as estimativas para ela eram realmente muito ruins. Então, fez sentido. Fechou com 2,96% de alta nos últimos 5 dias, a R$ 2,78. Então a gente tem agora Cogna, COGN3, aí, empresa extremamente amada aí, principalmente pelos seguidores de trader aí, que compraram a empresa esperando que ela fosse subir. Todo dia me perguntam isso aqui, eu vejo o sofrimento na cara de vocês, então eu sempre coloco aqui a empresa para vocês, para ver se alguma coisa acontece nessa empresa, né? Vocês foram confiar em gráfico, agora fica torcendo para fundamento, né? É aí que tá, o trader se fode 2 vezes, né? É impressionante. Vamos agora, então, aos números da Cogna Educação, outra empresa que, ó, tomou que não tem mais para onde tomar. A companhia é uma das principais organizações educacionais do mundo, com 2,4 milhões de alunos diretos e indiretos no Brasil, da educação básica ao ensino superior. Entre as instituições que pertencem ao grupo aí estão a Croton, a Platos, a Saber e a Vasta Educação. Vamos aos resultados da empresa, então. E os principais destaques da empresa foram receita líquida de 1,1 bilhões, o que representa um aumento de 6,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. O montante foi puxado pelo resultado da Vasta Educação, que teve um aumento de receita de 100 milhões na base anual. O EBITDA foi de 428,5 milhões de reais, um aumento de 27% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Já a margem EBITDA cresceu 5,9 pontos percentuais, chegando a 36%. Porra, foi bom para vocês aí, eu torço por vocês, tá vendo? Assim, a Cogna teve um lucro líquido trimestral de 55,2 milhões no primeiro trimestre. O resultado foi 58% maior na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que foi de 34,8 milhões. Mais importante para a empresa foi ter revestido um prejuízo de 65 milhões registrado no trimestre anterior. Boa! A empresa ressaltou que conseguiu lucrar entre janeiro e março, mesmo depois de um aumento de 159 milhões nos custos das dívidas motivado pelo aumento da taxa Selic. Eita, porra, tinha dívida indexada a Selic? Não podia ser pior, né, Cogna? COGN3 subiu 9,44%, aí tá muito próximo do PM de vocês, tô sabendo, não tá nem fudendo nessa, volta um zero. Então, é isso aí, tá aí, Cogna Educação para vocês. Outra belezinha que a gente tem aqui é a famosa CVC Corp, considerado o maior grupo especializado em viagens da América, divulgou na quarta-feira os resultados do primeiro trimestre dela. A empresa oferece pacote de viagem de férias, viagem corporativa e também intercâmbio no exterior aí, receita líquida de 298 milhões, que representa aumento de 76% sobre o primeiro trimestre de 2021, de 166 milhões de reais. O EBITDA ficou em 33 milhões de reais, frente a um resultado negativo de 56 milhões registrado na base anual. Foi o primeiro EBITDA positivo desde o quarto trimestre de 2019. Como resultado, a CVC teve prejuízo líquido de 166 milhões de reais. Isso significa que a empresa aumentou as perdas em 104% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 81,5 milhões de reais. A CVC disse que o total do prejuízo, 18 milhões, foram provocados pela variação do câmbio, principalmente devido a contratos de hedge mantido pela companhia. Então, boa coisa, né? E a empresa aprovou a emissão de debêntures no valor de 995 milhões de reais. A ação subiu aí 11,53%. Era esperado um resultado muito pior, para R$ 13,06. Aqui agora eu só vou passar na tela para vocês os curtas. Eu não vou ficar lendo igual na semana passada, acho que ficou chato, então vai um quadrado aqui para vocês poderem ver, pausa e ver quais os resultados que a gente teve na semana, alta, se teve prejuízo, se teve lucro, só os resultados básicos ali. Raul, quero que aborde alguma, quero alguma com comentário, comenta o nome dela que a gente traz aqui. Eu aqui acho que faltou o quê? Cinca, né? Com os números aqui, Cinca é importantíssima, a gente não colocou. Tem outras aqui que eu acho que a gente poderia trazer, Eternit talvez, a Localweb, Ezetec, mas aí vocês que vão comentar, porque eu não vou ficar trazendo resultado que ninguém tá querendo ver. Esses nomes não foram comentados nos resultados anteriores, portanto, não estão aqui, tá bom? Aqueles que foram descritos aqui foram aqueles que foram comentados por vocês. E o negócio é o seguinte, você que tá aqui, cara, você tá aqui no dia já 16 de maio. Você tem uma última chance aí, até o dia 21 de maio para você. Abre agora, pega agora que você tá aqui, cara. Pega agora que você tá aqui, que você tá com tempo. auvp.com.br. Faz agora, você que nunca fez. Vem aqui, ó. Se você já investe mais de R$300 por mês, se não investe, não adianta nem vir. Clica aqui em Conheça a AUVP, responde esse questionáriozinho aí, que você vai vir ter aula comigo, cara. Um bom final de semana para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, foi mais rapidinho, porque já acabou meu tempo aqui no hotel. Eu embarco daqui a pouco, tá, pro Brasil. Gravei isso aqui no limite da loucura. Um beijo para vocês. Até mais.